Boa tarde, Debbie. Oi, doutor Leonardo, já vou lhe chamar. Oi, Debbie. Boa tarde. Oi, pessoal. Nossa primeira live aqui no perfil. Estreando esse perfil para lives. Acho que a gente vai ter um bate-papo muito bacana. Oi, Andrew. A gente vai ter um bate-papo muito bacana com o Dr. Leonardo Souza. E a ideia como surgiu de fazer essa live com o Dr. Leonardo Souza, pessoal, é porque eu administro um outro perfil, tá? Que se chama Protocolo Coimbra Brasil. E é um perfil sobre a vitamina D em altas doses para doenças autoimunes. E é o tratamento que eu faço já há uns 13 anos e que colocou a minha doença em remissão. E eu sou super ativa nas redes sociais divulgando esse tratamento. Então, há umas semanas atrás, o Dr. Leonardo foi até lá fazer uma live com a gente sobre o protocolo. E no meio da live ele citou que trabalha também com medicina chinesa, com homeopatia e com a hipnose. E como eu sou super interessada nesses assuntos e já tive experiências em 3 ocasiões, assim, muito surpreendentes e satisfatórias com a hipnose, eu fiquei super curiosa, né? Só que no meio da live não dava pra enveredar por aqueles assuntos, né? Sair da vitamina D, do protocolo Coimbra. Então depois a gente conversou, eu e o Dr. Leonardo, e aí a gente decidiu fazer a live sobre hipnose aqui nesse perfil, né? Então foi assim que nasceu a ideia da live sobre hipnose e estamos estreando a nossa primeira live paralela. Então, gente, deixa eu chamar o Dr. Leonardo Souza. Dr. Leonardo é um médico do Rio de Janeiro. Ele faz o protocolo Coimbra, trabalha com medicina chinesa, homeopatia, medicina do esporte, tá? E ele vai vir falar pra gente um pouquinho hoje sobre as aplicações clínicas da hipnose. Olá, tudo bem? Oi, doutor Leonardo, tudo bem? Tudo Bem bem, tudo tranquilo. tranquilo, bem-vindo de volta. Vamos falar com você de novo. Que bom, é um prazer, é um prazer. Que bom. Doutor Leonardo, então, eu lhe apresentei, né? Acho que não faltou nada. Médico, protocolo Coimbra, medicina chinesa, medicina de esporte, homeopatia. Tá perfeito. O que você acha da gente começar falando um pouquinho da sua jornada como médico e de como você conheceu a hipnose e de como você se interessou por esse assunto a ponto de chegar a praticar na sua clínica? Eu gosto muito de pacientes crônicos, né? A minha vida me levou. Eu trabalhava no CTI muito tempo e eu sempre gostei de pacientes mais graves, assim. Foi algo que me chamava a atenção desde cedo. E aí eu fui fazendo algumas formações, mas nessas formações eu sempre me ligava muito em relação à parte crônica, ou seja, a medicina do esporte foi mais para a parte de reabilitação. A ortomolecular foi mais para a parte de suplementação, para entender isso. Então, eu gostei muito dessa coisa dos pacientes crônicos, dessa doença que muitas vezes não entra em uma remissão completa ou as consequências da doença. E como hoje eu prescrevo muito pouca coisa, né? Eu antes prescrevia muito mais suplementos, jogava tudo que tinha na literatura, hoje eu sou muito mais ponderado, eu acho que eu sou cada vez mais ponderado na quantidade de substâncias ou na quantidade de estratégias de terapia. E eu gosto muito de estratégias que não envolvam remédios. Uhum. É exatamente por achar que tem um efeito mais rápido, em geral, hipnose, terapia neural, acupuntura, várias outras coisas assim. São estratégias que não têm efeitos colaterais, você pode usar em associação a qualquer terapia e não envolve mais medicação, mais dependência química de várias substâncias, entendeu? Então, tive o primeiro contato de hipnose com uma grande amiga, a Virgínia, que também faz o protocolo, só que é de Montes Claros, é uma querida. A gente fez o curso juntos e tal. E aí a gente passou a abordar, eu passei a utilizar isso com várias estratégias, porque como é algo muito simples, né, as pessoas têm um tabu, eu achava que nossa, hipnose é uma coisa, não tem nada demais, é algo muito simples e é uma estratégia
reconhecida pelo Conselho Federal, entendeu? E que pode ser usada como um a mais, entendeu? Às vezes você enxerga alguma queixa do paciente e fala, olha, eu acho que caberia uma hipnose para a gente tentar moldar algumas coisas sem tantos antidepressivos, sem tantos estabilizantes de humor. A gente vive num mundo de muito tem que ser isso para isso, tem que ser isso para isso. E eu não penso muito assim, eu não gosto muito dessa visão. Que bom. Sorte nossa. Precisamos de mais médicos assim, viu, doutor Leonardo? Então, doutor Leonardo, você citou aí algo que eu concordo, né? Porque eu já fiz hipnose e eu vi que é algo muito simples, mas você falou que é um tabu. Existe um tabu muito grande aí em torno da hipnose. Então, fala um pouquinho pra gente como surgiu e o que é a hipnose. A hipnose é muito antiga, né? Ela tem desde 1900, assim, ela tem muito mais de um século. Os índios usavam hipnose nos rituais, os xamânicos usam muito a hipnose até hoje. É algo que culturalmente é mais antigo do que a maioria das ervas, eu acho, que existem como uso. E os rituais visavam exatamente a cura das doenças, faziam diversas estratégias de transe hipnótico, que na época nem se chamava disso, mas as pessoas melhoravam diversas questões de dor, né, muito relacionada à dor, ou a problemas de depressão e tal, coisas que existiam mais. Hoje o mundo é muito mais complexo do que antigamente, mas existiam algumas queixas e como não existia uma estratégia de tantos remédios, né, eram algumas ervas, então hoje a medicina é muito mais rica, eles tratavam esse meio de manipulação, entendeu? Vamos dizer assim, como uma estratégia de terapia. Certo. E, doutor Leonardo, o que é a hipnose? Como é que você induz um paciente a um transe hipnótico? Só para tentar começar a desmistificar essa ideia, né, da hipnose. Não tem, quando a gente faz uma hipnose, não baixa nenhuma entidade na gente, não. Se alguém quer que baixe, sinto muito, mas não baixa nenhuma entidade. A hipnose é um estado de consciência. Muitas vezes a gente pensa em um problema, em um trauma, a gente pensa no trauma, mas em todas as consequências que esse trauma ocasiona, entendeu? A gente pensa de forma muito complexa. E quando a gente entra nesse estado de consciência, é possível uma linha no sentido de resolução. Por isso a hipnose é muito válida. Ninguém sai fora de si. Eu não entro em transe hipnótico e peço uma senha do banco. A pessoa não, ela tem plena consciência de tudo que eu falei. Ela sabe se eu faço ou não faço alguma coisa errada. Entendeu? Então, não tem que ter medo. Você simplesmente se recusa a fazer porque não acha certo. Então a pessoa tem pleno domínio do corpo. O que a gente faz é induzir algumas coisas nesse sentido, mas ela lembra de tudo que aconteceu. Não tem que ter medo em relação a isso. É uma técnica como qualquer outra. Como você usa uma técnica de relaxamento, você usa uma técnica de hipnose. É muito comum assim o medo, nossa, eu vou entrar em hipnose, meu Deus, eu não vou sair, eu vou entrar em coma, eu Vou não perder o sei. controle, né? Eu acho que é isso, as pessoas têm medo de perder o controle. Então, de forma muito simples e muito fácil. Vamos supor que você entrou em hipnose agora. Se eu morrer ou se eu sair correndo, daqui a 10, 15 minutos você vai voltar ao normal obrigatoriamente. Não é um chá de cogumelo, não é nada disso, entendeu? É um estado de consciência plena. Só que nesse estado de consciência, isso possibilita ter poder para direcionar várias soluções, entendeu? Então, é um modo de atingir um estado de consciência que torna o processo de resolução do problema muito mais fácil. Por isso é uma boa estratégia. Sim. Eu vejo que muitas pessoas pensam que a hipnose é isso, que você vai ficar inconsciente, mas na verdade é o contrário, né? Como você falou, você fica relaxado, mas é um estado onde a sua atenção pode se concentrar num só local, né? Como atenção concentrada. E por isso pode ser tão eficaz. Né? Por exemplo, na dor, a sua atenção é concentrada naquele problema só. E todo o resto meio que desaparece. Então, daí vem a eficácia. Né? Mas você não perde a consciência, né, doutor Leonardo? Em nenhum momento. Nenhum, nenhum, você lembra de tudo. Até porque é importante que você participe do processo de resolução do seu problema, né?
ou quando você faz alguma programação. Eu gosto muito, eu não faço hipnoses muito longas, porque na consulta a gente tem muita coisa para falar e muita coisa para descrever, então é diferente de uma sessão de hipnose. Por isso que eu uso a hipnose só em alguns casos, mas para coisas muito simples. O paciente está muito ansioso, está agressivo, está com uma depressão muito grande, eu faço é, programações mais fáceis. Por exemplo, ó, toda vez que você olhar para o fundo azul do seu celular e contar de 10 até 0, você vai sumir com a sua ansiedade. E essa informação é reverberada durante alguns dias. Depois ele esquece. Mas é que Uhum. como pode durar uma semana, 2 semanas, isso passa por esse estágio de angústia e ele melhora um pouco sem depender de tantos remédios. Por Já isso vi. é uma estratégia válida. A hipnose, ela nunca vai ser um consenso, ela nunca vai ter propaganda. As propagandas existem sobre remédios, né? O protocolo Coimbra Isso. é uma dessas. A medicina é muito, muito complicada, assim. A Sim. medicina ela é extremamente direcionada e direcionada para coisas que rendem dinheiro. Se de algum modo você propõe. Hoje eu sou meio desiludido em relação a consensos, ou em relação a congressos, ou sociedades, porque a gente vê tanta coisa legal que pode funcionar de forma rápida, de forma segura, de forma ética. A gente não Uhum. é maluco assim. Eu costumo falar que se a gente fizesse o protocolo Coimbra, por exemplo, e fosse um monstro, o meu consultório estaria sendo apedrejado e muito pelo contrário, a gente nem precisa procurar os pacientes, eles simplesmente vêm porque eles se sentem bem. Então, Claro, porque tem resultados, lógico. o importante é dar resultado. Se você propõe, eu falo que não interessa o que eu vá fazer. É ético, é seguro e dá resultado, acabou, entendeu? Confia e faz, porque aí vai funcionar. Sim, inclusive eu tinha uma pergunta aqui por isso, né? Por que, que a hipnose não é mais usada na medicina? Porque ela é uma ferramenta que ela pode ser tão útil, em muitos casos ela é tão eficaz, mas acho que você já respondeu, né? Porque não, porque ela não é cara, ela não é um remédio caro e ela não dá dinheiro para ninguém, é como o protocolo Coimbra, né? Exato, Então, exato. provavelmente por isso. Doutor Leonardo, você citou a dor. Uma das perguntas que mais me mandaram os pacientes foi isso, sobre qual a eficácia da hipnose para dor. E É, se vários tipos de dor têm tipos diferentes que têm resultados diferentes. Como que ela funciona para dor? é. Eu uso pouco a hipnose para dor, a não ser na dor aguda, né? Hum, Por exemplo, uma boa ação da hipnose é no parto. sim, A mulher sente muita dor, é muito desconfortável, então você pode induzir a uma hipnose e fazer com que ela se sinta confiante e não sinta dor da barriga para baixo, ou seja, ela vai ter contração sem dor. Olha que legal, sem depender de tantos remédios, é algo que traz um conforto muito grande. sim. Mas, em geral, os pacientes com dor crônica, eu não uso muito a hipnose para dor, a não ser em momentos muito específicos ou em crises de dor. Eu prefiro muito mais uma reprogramação em outros sentidos. Por quê? Porque quando você gera um transe hipnótico, ele dura alguns dias, mas depois ele passa e você Sim. volta àquela informação. Por isso que eu prefiro usar para episódios de dor aguda. O que é Uhum. dor crônica? Eu prefiro trabalhar o agente causador da dor com a hipnose, entendeu? Se é uma mágoa ou alguma outra questão. Mas eu não costumo usar a hipnose especificamente para dor. Se você cortou o braço agora, aí ótimo, você pode entrar em hipnose e parar. Igual esse pessoal que faz show com hipnose, né? Sim. Coloca o indivíduo em hipnose, fura e ele não sente dor nenhuma. Isso não é muito o que me interessa. Eu gosto das ações mais sérias. O objetivo não é Algo mais fazer duradouro. Exato, Isso. exato. Certo. Então, aí para dor seria mais um efeito momentâneo, não coisa É, que vai porque perdurar por muito tempo. entendeu? Você consegue até uma ação ao longo de alguns dias, mas depois isso passa. Se você conseguir fazer hipnoses contínuas, aí ok, entendeu? Se você tiver Uhum. um hipnoterapeuta que consiga te ver a cada dia ou a cada 2 dias, de repente, ao longo de várias semanas, você consegue ir desensibilizando ou mudando o seu limiar de dor. Mas, em Certo, geral, funciona certo, mais para dores agudas. certo. Doutor Leonardo, agora, eu já ouvi dizer que nem todo mundo pode ser hipnotizado. Né? Existe uma porcentagem, qual a porcentagem de pessoas que não
não consegue ser hipnotizado de forma alguma. Existe isso? Todo mundo é hipnotizável, todo Ah, mundo absolutamente. hum, Quando você está vendo uma novela, um filme, por exemplo, e o filme é muito bom, você se concentra naquele filme e aí aparece uma cena muito triste, você chora. Você está sendo hipnotizado pelo filme. É um estado de consciência que você sabe que aquilo é mentira, que não existe, mas você chora e sente o mesmo sentimento. sim, Então, isso é uma hipnose. Hipnose não é aquela coisa só de dormir. Hipnose é qualquer estado de consciência. certo. Mas todo mundo pode ser hipnotizável percentualmente em uma primeira sessão que as pessoas às vezes chegam mais aflitos, mais inseguros, às vezes você não gera em alguns minutos um ambiente de relaxamento ou uma própria confiança do paciente, em média 40% de sucesso nas hipnoses. Certo. 60% não é hipnotizável naquele dia e naquele momento. Porque uma coisa muito comum é você tem que querer ser hipnotizado. Se você não Ah, quiser ser hipnotizado, você não vai ser hipnotizado. A não ser com algumas estratégias que são usadas, mas a primeira coisa é você querer fazer aquilo. Se você acredita que aquilo vai de algum modo te causar um bem-estar ou uma resolução. Na realidade é quase 100%, porque a gente sente que é um paciente possível e que vai ajudar e que existe uma confiança. Então, quando eu opto por fazer uma hipnose, eu nem falo o que que é. Eu falo, eu vou fazer uma técnicazinha de concentração e bum, entra em hipnose e aí eu programo o que eu quero. Mas é que como eu programo coisas curtas, porque eu não tenho tempo. Se o paciente tiver um problema muito complexo, eu não quero mexer nisso com 10 minutos de uma hipnose. Eu sim, acho muito melhor fazer uma sessão com um especialista que vai ter 1 hora, 2 horas para trabalhar muito bem. A gente não tem que mexer em um problema que a gente não vai ter tempo para resolver ou não vai ter uma habilidade para resolver. certo. Você já teve, doutor Leonardo, algum paciente que teve alguma experiência ruim com a hipnose? Já não comigo, mas relatado sim. Por exemplo, a hipnose é bacana porque ela pode voltar no seu corpo até a gestação, se você quiser. Então, um exemplo clássico é a pessoa entra em hipnose, o cérebro grava tudo, né? A gente é um HD, a gente só não lembra do ponto de vista físico. Eu não lembro a cartinha que eu enviei para minha mãe com 3 ou 5 anos. Mas na hipnose você lembra da carta inteira, o cérebro grava tudo que ele viu. Incrível. Então é interessante, é utilizado até pela polícia em cenas de crime, né? As pessoas não lembram muito bem ou tiveram um estresse muito grande e apagaram aquela cena. Então ele induz a um transe hipnótico para lembrar e para tentar a resolução de alguma coisa. Mas por que você pode ter experiências ruins? Porque se você não tiver uma habilidade para chegar nesse trauma ou nesse momento desconfortável da sua vida e não ressignificar de forma fiel, você pode só fazer a pessoa relembrar mais daquilo. E isso gerar uma dor novamente de algo que estava esquecido. Então, tem que ter muita sensibilidade para mexer em assuntos muito importantes. Por isso que eu faço muito pouco isso, eu programo coisas muito simples, exatamente porque eu não tenho tempo para Sim, isso. A gente tem uma prioridade e uma complexidade de resolver várias outras coisas. Eu sim. uso muito mais a terapia neural, porque é algo rápido. Eu Hum, bloqueio um ponto no corpo e eu gero uma melhora de bem-estar. Mas em alguns casos, sim, a gente usa a estratégia de hipnose. certo. Inclusive, falando disso, uma das perguntas que me fizeram foi essa, que a pessoa ela tem receio de fazer hipnose, que ela diz que tem medo, por exemplo, de fazer hipnose para algo simples, como perder peso, mas aí no transe hipnótico, porque ela falou que ela não lembra de nada da infância dela, até os 10 anos de idade. E ela falou que não quer lembrar, que ela imagina que seja por algo ruim, que ela não quer lembrar. Então ela tem medo de fazer hipnose, por exemplo, para perder peso, mas essas lembranças virem à tona durante a sessão. É possível isso? Não, porque você comanda para onde a mente vai. Certo. Você determina, você está aberta para mim se você estiver em hipnose. Hum, E eu direciono a sua mente para onde ela vai. Por isso que eu induzo a uma resolução de problema.
Ou seja, se ela quiser fazer uma hipnose simplesmente para programar que toda vez que ela comer chocolate, ela vai ter ânsia de vômito. É um exemplo, assim. Ela não vai comer chocolate durante 1 ou 2 semanas e depois isso vai se diluindo. Ela não vai lembrar de nada da infância dela, a não ser que você chegue na infância dela induzindo a mente. Então não tem que ter esse medo. O profissional que vai gerar a hipnose, que vai induzir a hipnose, ele é o direcionador de tudo. Ele determina para onde você vai ou onde você volta. Entendi. Inclusive, eu respondi isso para ela. Eu falei, acho que não, porque aí o próprio terapeuta teria que estar tentando chegar na memória, mas eu não tinha certeza. Eu falei, de repente a pessoa está tão relaxada e as coisas podem vir à tona. Mas então, não é assim que funciona, né? Por mais que eu ache que se você não lembra de nada da sua infância, existe problema e ele tem que ser trabalhado. Com Mas certeza. isso não vem ao caso nessa pergunta. Com certeza. Doutor Leonardo, e sobre a amnésia? Tem muita gente que tem também um certo receio da hipnose porque tem medo de não lembrar de nada do que aconteceu durante a sessão. Existem casos em que a pessoa esquece completamente o que aconteceu? Não, a não ser que você programe, por exemplo. Você induz a um transe hipnótico, a pessoa está lembrando de tudo, ela sempre vai lembrar. A não ser que você fale, eu não quero que você lembre de nada desse transe hipnótico. Ela sabe, ela não vai fazer nada de errado, ela não vai dar uma senha do banco, mas ela não vai lembrar desse momento, entendeu? Então, isso pode acontecer durante esses minutos, sim. Mas é aquilo, se ela cogitar a possibilidade de ser algo malicioso, ela pode não entrar. Porque ela tem um certo domínio sobre o corpo, sim. Não é um estado onde você se entrega perfeitamente. Por isso que é importante que primeiro você faça em alguma pessoa ética, de alguma pessoa de bom Sim, caráter. Porque é importante que as coisas fluam para algo do bem, né? Não é para se usar essa estratégia para outras coisas. Mas como você tem um pouco de domínio, você pode simplesmente se bloquear. Ah, eu quero a senha do seu banco. Você não dá. É simples assim, entendeu? Então, não isso. é algo que você pega um boneco e leva do modo como você quiser. Leva do modo como você quiser, se for dentro de uma linearidade boa, se for dentro de uma linearidade de resolução. Sim. Doutor Leonardo, e para o estresse e para a ansiedade, né? No caso de pacientes com doenças autoimunes, que a gente fala muito no protocolo Coimbra, a importância de controlar o estresse. É uma boa estratégia? A hipnose é uma boa ferramenta para ajudar com isso? Aí é o cara, assim, é muito bom mesmo. Porque dá para programar várias coisas, né? Se você tem uma mágoa com 3 anos de idade, depois da separação do seu pai, e depois de 20 anos você desenvolveu uma artrite, por Sim, exemplo. Você tem que ressignificar isso, senão o gatilho da artrite vai continuar a acontecer. E tem vários modos de ressignificar. Você pode fazer uma terapia e ajudar a diluir um pouco, a reinterpretar isso. Eu gosto muito da terapia neural pela facilidade, pela rapidez. Mas a hipnose é um modo muito fácil também. Você volta aos 3 anos e nunca apaga, a gente nunca apaga um acontecimento. Isso seria antiético. Você simplesmente reinterpreta. Olha, quando você lembrar da separação dos seus pais, você vai lembrar de modo normal, sem mágoa, de uma forma fluida, de uma forma simples. E isso vai trazer uma série de outras consequências para a doença que você tem hoje. Porque tudo é um gatilho. Muitas vezes a gente não linka que uma doença vai surgir 20, 30, 40 anos depois de um problema na infância. E aí a hipnose, sim, é uma terapia muito boa. Mas às vezes em uma sessão só não, você tem que fazer algumas, porque ressignifica e o cérebro volta um pouquinho. certo. Ressignifica e o cérebro volta um pouco. Eu ia te perguntar sobre isso, assim, se em geral existe um número de sessões que é o ideal para ter um bom resultado, ou se vai depender muito de cada caso. Depende muito de cada caso, porque depende da profundidade do buraco, Uhum. entendeu? Sim. Se você vive uma vida mais tranquila e o seu problema é uma questão muito mais fácil de ser resolvida, 1, 2 sessões, 3, entendeu? Pode já gerar um resultado brutal. Se o problema é muito grande, está muito enraizado e você produziu uma alteração mental muito grande, uma depressão bizarra por causa disso, seu cérebro enraizou muito desse problema. Então Uhum. você vai precisar tomar pancada, pancada, pancada até desentortar esse ferro.
Então Certo. não tem um número específico de sessões. Eu acho que o hipnoterapeuta é que vai sentindo conforme a resolução. Sim. E a questão é que se você vai mexer em uma coisa que está muito profunda e que é muito grave, não só a hipnose, né? Você precisa de um terapeuta, de um psiquiatra para te dar E, um alicerce. Isso não é o tipo de coisa que tem que ser feito de forma de brincadeira. Para você mexer nessa poeira que tava quietinha, isso pode gerar uma série de consequências. Eu sempre falo para o paciente que é um pouco parecido com a homeopatia. Às vezes você piora um pouquinho para melhorar, mas uhum. isso faz parte do processo de cura. É muito comum quando a gente passa alguma coisa e o paciente inicialmente piora um pouco. Caramba, eu estou pior. Eu falo, que bom que você está pior, porque isso vai durar 1, 2 dias e daqui a pouco você parte para um processo de cura. Tem que desarrumar um pouco para depois poder organizar, né? É, Mas é. sobre a hipnose, eu acho importante isso que você falou. Se você for trabalhar algo mais simples, aí tudo bem. Mas eu acho que se você for, por exemplo, buscar lembranças, como essa pessoa que não lembra de nada antes dos 10 anos, aí o ideal é fazer com um psicanalista, um psicólogo, alguém que vai saber lidar com tudo que vê à tona, né? Porque pode vir muita coisa e coisas bem sérias, né? E você tem que saber segurar isso, né? Não é pegar o paciente, fazer a hipnose e largar de lado. Se o Ó, paciente é seu, se você abraçou essa causa, você tem que ter know-how, ou você ou um conjunto de profissionais para segurar alguma instabilidade que possa acontecer. isso, com certeza. Doutor Leonardo, agora sim, uma curiosidade. Quando você hipnotiza alguém, como que você consegue ver se a pessoa está hipnotizada? É só se ela está bem relaxada ou existe, por exemplo, algum movimento de pálpebra, algum sintoma físico? É clássico assim. Ah, Não existe uma queixa específica, mas a gente nota que o rosto muda, até o hum, tônus do rosto muda. E é muito comum que todo mundo fale, e realmente é uma característica presente, que são movimentos oculares. O olho vibra muito, a gente nota que o olho vibra muito. Então, em geral, nessa fase, as pessoas estão em transe hipnótico. Mas como é algo, é muito visível, o aspecto da pessoa muda. Então, é uma série de outras características para você perceber, entendeu disso. E você faz testes, por exemplo, levanta a mão. Se você largar a mão completamente, você está totalmente hipnotizado. E às vezes a pessoa não tem a mão. Aí você tem que ir induzindo, induzindo, induzindo até um estado de total relaxamento. Quando ela chega nesse estado de total relaxamento, você fala, agora eu vou largar a sua mão. Se você estiver completamente relaxada, a sua mão vai cair. Aí a mão, pum. Então sim. você sabe, ela te deu um sinal de que ela está num estado profundo de relaxamento, de transe hipnótico, e a partir daí é que você começa a conduzir o processo que você quer fazer. Ah, interessante. Doutor Leonardo, e assim, já fizeram, eu li alguma coisa, mas eu não encontrei nada muito específico. Você sabe se já fizeram um teste, por exemplo, com ressonâncias que mostram quais áreas do cérebro ficam ativas durante a hipnose? Se mostram alguma diferença? Existe diferença porque qualquer estágio de relaxamento gera hipo ou hiperatividade cerebral, né? Isso É. parece muito com a meditação. Tem Uhum. várias pessoas. A hipnose pode ser um modo meditativo, né? A auto-hipnose pode ser um modo meditativo. Então, em áreas do hipocampo, em áreas do córtex pré-frontal, que são áreas responsáveis pelo planejamento, pela preocupação, a gente nota uma hipoatividade. As áreas funcionam menos, o que é ótimo, porque o que a gente quer é exatamente um estado de relaxamento. É muito comum nesses testes de ressonância que são feitos, lembra de alguma coisa muito feliz, uma partezinha do cérebro fica mais ativa. Lembra de Uhum. uma memória muito triste. Cada área do cérebro tem uma função. Então, Sim. se você gera um estado de relaxamento, você permite uma desinflamação do cérebro, né? Pode ser utilizada para essa estratégia. Tem muitas pessoas que se auto-hipnotizam para induzir um sono de forma mais fácil. O que é auto-hipnose? Como que a pessoa pode aprender a se auto-hipnotizar? Existem várias técnicas, né? E cada uma Hum. se dá melhor para uma. Inclusive tem gente que não consegue um nível de concentração. Então a primeira coisa eu acho que seria tentar meditar, porque você tem que se voltar para você. Sim. Não adianta nada você fazer perguntas para você e manter a cabeça no elefante voando ou no problema que você vai ter no dia seguinte. Uhum. Não vai entrar em hipnose. Mas uma estratégia simples, por exemplo, é você fechar os olhos,
Quando você fecha os olhos, você pensa, meus olhos vão ficar cada vez mais pesados. Eu vou ter cada vez mais dificuldade de abrir os olhos. E realmente você vai ficando com dificuldade de abrir os olhos. Entendeu? Você vai entrando em um estado de consciência. E aí você fala, e agora eu vou relaxar completamente e dormir. E pum, apaga. Por isso que exige treinamento, por isso que as pessoas que meditam, eu acho que são pessoas muito mais evoluídas. O cérebro das pessoas que meditam tem muito mais giros. A girificação do cérebro na ressonância é muito maior, porque são pessoas que conseguem se voltar para isso. Então, a Explica primeira pra coisa... gente o que é girificação do cérebro. O cérebro tem... O cérebro tem várias voltinhas, né, que é o complexo de cérebro. Foi feito um estudo muito legal, que eles avaliaram 100 pacientes, a Universidade da Califórnia que fez isso. Eles avaliaram 100 pacientes ao longo de 2 anos. Metade meditava e metade não. E eles fizeram um acompanhamento de ressonância. E eles viram que o cérebro das pessoas que meditam é maior. A pessoa cresce, é igual a musculação. Você desenvolve o cérebro fica com muito mais giros mesmo, que o nome é girificação. Isso permite muito mais conexões, prevenção de várias doenças, Alzheimer, por isso que é uma boa estratégia para isso, sim. Sim. A auto-hipnose, eu me lembro de ter lido uma técnica, aliás, eu até tentei fazer, mas acho que para mim não deu muito certo, era de gravar, que você pode gravar a sua própria voz, falando que você vai relaxar, e pode ouvir antes de dormir com as sugestões que você quer. Seria também uma técnica de fazer auto-hipnose. Perfeito. A partir do momento que você gera um estado de relaxamento, você pode induzir a qualquer coisa. Então, é válido sim, você pode gravar com uma voz suave, tentando falar de forma linear, demorando alguns minutos, porque você precisa do corpo todo, né? Tá relaxado. Não é uma coisa que com 30 segundos você já está completamente relaxado. Isso não acontece com ninguém. Aliás, tem os orientais normalmente têm um índice de concentração muito grande, os japoneses. Você pede para entrar em hipnose, bum, entra fácil, entendeu? Então, eles são mais fáceis. Dificilmente a gente pega um oriental que não entra em hipnose fácil. Mas para nós, seres humanos normais, eu estou pensando no... Estava trabalhando hoje de manhã, trabalhei ontem, o dia inteiro, entendeu? A gente tem uma vida muito ocupada. Sim. Então não é de um segundo para o outro que você consegue simplesmente gravar, ouvir e auto-relaxar. Precisa de todo um processo para isso. Sim, aí no caso, se for gravar, pode começar fazendo aquela gravação de relaxamento, né? Vai relaxando a cabeça, os ombros, os braços, aí vai dando tempo para o corpo e de repente você até dorme ouvindo a sua voz com as sugestões e pode ser uma ajuda para algumas pessoas, isso, uma técnica, né? Doutor Leonardo, a hipnose ela tem diferentes estágios. Por exemplo, você falou de quando a pálpebra se mexe. Isso seria similar ao REM, né? São ondas alfa, no caso. Sim, ela tem diferentes estágios, mas o que a gente sempre tenta buscar é um estágio de relaxamento profundo que o paciente mesmo fala. Sim. Por que que isso é fácil de ser visto? Porque às vezes ele entra mais ou menos em hipnose e aí você pede para fazer alguma coisa e ele não responde tão bem. Então não é hora de começar a conduzir o seu processo ou o que você quer fazer. E por isso que é interessante não ter barulho, é importante que ele ouça a sua voz e que você fale de forma clara e tal. Mas quanto mais você... O que é uma estratégia interessante, por exemplo, ele abre e fecha o olho. E cada vez que ele abre e fecha o olho, ele vai entrar em um sono cada vez mais profundo. E um relaxamento cada vez mais profundo. Isso é uma estratégia que ajuda muito. E o fato de abrir e fechar ajuda muito no relaxamento. Então, até que chega um ponto que quando você gera qualquer comando para ele, você nota que o estado de relaxamento, que a aceitação dele é plena. Então, isso que a gente busca, um modo completo, que ele está totalmente entregue, porque aí é mais fácil. Se você tenta induzir alguma resolução de alguma questão ou de dor, com metade da consciência em hipnose, não vai gerar a mesma intensidade. O que você fala não vai se refletir em 100% das respostas. Certo.
Só para a gente ter uma ideia, doutor Leonardo, fala para a gente, por exemplo, na sua prática, que é uma coisa mais rápida, como é que você faz com o paciente? Como é que você faz ele relaxar? Ele tem que deitar? Como que é a sua indução, mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. Não, eu oriento sempre a respirar, entendeu? Eu Hum, peço para ele se concentrar, por exemplo, no tórax, se concentrar na pelve, eu peço para ele sentir algumas partes do corpo, que é igual uma técnica de meditação. Quem ouve vídeos de meditação é igual, é o que a gente precisa, entendeu? Ou seja, você não está falando de alguma coisa de forma agressiva ou de forma enérgica e fala, agora eu vou te hipnotizar. Eu não gosto muito disso, eu prefiro, olha, vamos relaxar um pouco e tal, senta um pouco, relaxa o seu ombro, fecha os seus olhos vão se sentir cada vez mais pesados, você vai gerando algumas informações, sinta o seu pé no chão, sinta o seu bumbum na cadeira, sinta a sua respiração fluindo, o ar entrando e saindo. Esses são modos de conseguir um relaxamento, até para ele estar mais presente no que você fala, né? A informação do que você fala tem que entrar e gerar a resposta corporal. Por isso que é importante todo um processo. sim. Você não usa o reloginho. Né? Eu já sou meio maluco, entendeu? Eu já uso aurímetro. Se eu usar relógio, então o povo vai correr. Não dá, entendeu? Eu tenho Não que vai tentar sobrar segurar a minha onda. E você já teve experiências com a hipnose? Tem alguma experiência sua, assim, mais prática, mas que dê para você compartilhar com a gente? Como que é a sua relação pessoal com essa técnica? Eu só aparento ser calmo, mas a minha cabeça está pensando em um milhão de coisas. Eu não consigo mudar isso. Eu tento meditar, eu tento fazer exercício. Eu acho que ao longo dos anos eu estou moldando o meu modo de ser, mas é algo que a gente vai tendo que crescer, né? Então eu sou muito difícil de entrar em hipnose, muito difícil mesmo. Hum, E aí eu tento meditar exatamente por isso. Então quando eu fiz o curso de hipnose, o professor tentou me hipnotizar, hipnotizou todo mundo, tentou, nada. Até que ele fez uma técnica que eu nem sei qual, e aí eu colei o pé no chão, eu não conseguia levantar. Porque ele não induziu, ou seja, eu estava esperando que ele falasse alguma coisa e eu já estava cabreiro em relação a isso, ou seja, eu não estava entregue para aquilo. Ele percebeu, era um cara muito sábio nesse sentido, e programou alguma coisa, gerou um pequeno susto e falou algo. Entendeu? Às vezes na rua a gente vê, né, uma pessoa andando, você fala, ah, dorme. Aí a sim. pessoa dorme, porque é comum, né? Parece uma maluquice, mas não é. É simplesmente um segundo que as pessoas ficam mais abertas para uma palavra. E a palavra foi dormir, ela dormiu. Olha Entendeu? só. Então, isso Fantástico. foi importante, porque aí eu estava em plena consciência, eu tentei levantar o pé e eu não conseguia. Aí logo segundos depois, porque a hipnose estava começando, eu levantei o pé. Entendeu? Então o meu próprio professor não conseguiu me colocar em hipnose, porque eu sou Olha ruim só. mesmo, a minha concentração nesse sentido não é muito boa. Então eu prefiro usar para mim outras estratégias, entendeu? Eu uso a meditação, eu uso outros modos de exercício. E olhando para você, você parece tão calmo, você passa uma calma, uma coisa assim, eu nunca ia imaginar. Parece que você entrar num relaxamento assim na hora, né? A coisa mais fácil. Eu acho que a gente vai tendo que ter um nível de responsabilidade tão grande. Eu não lembro dos meus pais trabalharem tanto quanto a gente trabalhava. Assim, a gente vive em um mundo muito corrido. Então eu começo a trabalhar às 7 horas da manhã e eu estou respondendo e-mail 9, 9 e meia da noite. Isso gera um desgaste muito grande, são muitas pessoas, os pacientes demandam muito. Então, eu tento ter uma toalete mental, mas, cara, eu penso em tudo, existe, eu não consigo dormir porque eu não respondi o e-mail do paciente, então eu tenho que responder. Então, Consegue é um relaxar. absurdo. Foi a primeira vez que eu dosei o meu cortisol, ele estava em 30. Minha homocisteína estava em 30, são níveis muito altos. Eu falei, caramba. Aí que eu falei, ó, eu tenho uma obrigatoriedade de fazer exercício, de fazer meditação, de tentar de algum modo modos para extravasar, porque eu já tive psoríase, então eu Ah, tenho um você já pezinho teve lá para uma doença autoimune? Eu não sabia já, disso. eu já tive psoríase depois de um problema pessoal importante, eu amanheci com uma mancha aqui, um machucado aqui, e falei, olha só, eu trato disso todo dia, eu não fiquei Tá suscetível. vendo? Tá Porque a vendo? gente tenta modos, mas a demanda de desgaste físico e emocional por causa de um trabalho muito extenuante
demanda muito do corpo, né? Não tem fórmula Sim. mágica. Hoje em dia eu acho que para todo mundo, não é só isso, né? É essa quantidade de informações que chegam para a gente o tempo todo, as redes sociais. Agora, na quarentena, até o número de mensagens em WhatsApp, em grupos, é tanta coisa ao mesmo tempo, às vezes a pessoa fica sobrecarregada por todos os lados, né? Então, é por isso até que eu me interessei de falar da hipnose, porque pela experiência que eu tenho, ela é uma forma de relaxamento. Né? Assim, eu tenho muita dificuldade com meditação. Eu não consigo, para falar a verdade. Você falou que as pessoas que fazem meditação são mais evoluídas. Infelizmente, eu não estou nesse grupo, porque eu realmente não consigo. Mas a hipnose é algo que eu já fiz 3 vezes e eu tenho uma facilidade tão grande para entrar nesse transe e para receber as sugestões. Então, assim, eu acho que pode ajudar muita gente que, de repente, por outros meios tem dificuldade. Esse é um meio que talvez, né, elas consigam trabalhar mais a ansiedade, a depressão, o estresse e tudo isso. E a gente quase não ouve falar, né, doutor Leonardo? Você vê que se ouve pouquíssimo de hipnose. E aí existe todo esse tabu, as pessoas morrem de medo. Então, assim, por isso que eu quis falar. Deixa eu ver, escrever aqui. A hipnose a auto-hipnose é conseguir relaxar. E aí, de repente, se dá sugestões, né? Você tem que ter um estado de relaxamento para fazer a sugestão. Agora eu vou dormir, aí você dorme, entendeu? Isso, Então, isso. você tem que chegar nesse nível para uma autossugestão. É muito mais fácil uma outra pessoa induzir inicialmente, porque aí ela pode Muito programar. Olha, isso. todas as noites, quando eu gosto muito de botar cor e número, entendeu? Quando todas as noites, quando você olhar para uma parede azul e contar de 10 até 0, você vai se sentir assim. Então, isso já induz o inconsciente Isso. para uma Isso. autoprogramação e torna o processo mais fácil. Isso. Para mim, a auto-hipnose, eu sempre tive dificuldade, mas com alguém me guiando, assim, nossa, as 3 vezes que eu fiz foram muito satisfatórios mesmo, o resultado muito fácil, eu entrei no transe muito fácil. Então, de repente, para quem tem mais dificuldade em meditar ou em se auto-hipnotizar, vale a pena procurar um terapeuta. Né? É como você falou, é uma coisa simples e é uma coisa que geralmente dá resultado, se a pessoa é receptiva, né? Exato. É muito simples, é muito seguro, não tem que ter medo, não tem que ter medo nenhum. Sim. Doutor Leonardo, algumas pessoas mandaram perguntas. Teve uma aqui que eu achei até, foi de uma administradora do grupo, que ela falou se sob um transe hipnótico é possível a pessoa identificar o gatilho da doença autoimune. Sabia, porque você entra em um estágio de concentração tão grande que o corpo dá as respostas. Um modo muito, muito fácil, às vezes você entra num transe hipnótico e fala, olha, você só vai levantar o dedinho quando você tiver uma lembrança muito gostosa da sua infância. Então você induz para o que você quer. Ou seja, Certo? você pode ir perguntando, a separação dos seus pais foi o causador da sua doença? E você Sim, vai gerando essas respostas, entendeu? Muitas vezes você não sabe, mas o seu corpo dá as respostas. Isso torna o processo muito mais direto. E aí, sabendo dessa origem, você trabalha em cima desse problema. É um modo que você está aberto. sim, Você consegue mesclar em um mapa qual é a origem das questões. sim. A Ileia, tá, que ela, outra administradora do grupo, ela está perguntando de traumas e perda de memória por traumas, se pode ajudar. A gente falou um pouquinho disso antes, né? Que com certeza, Com certeza. mas a importância de procurar um bom profissional que possa trabalhar com o que vier à tona, né, doutor Leonardo? Isso é muito Tem que importante. ter alguém que tenha alguma experiência. Não é uma técnica simples de circo que você faz. Sim, Você tem que saber conduzir bem. É importante na hora da hipnose você falar, olha, confia em mim, você tem que estar aqui porque você quer, você tem que querer entrar num processo de hipnose. Então a isso. confiança é de tudo, né, na vida. Isso. Doutor Leonardo, outra pergunta que me mandaram, que eu achei, adorei essa pergunta, é se é possível para alguém que saiba hipnotizar alguém sem a pessoa perceber que está sendo hipnotizado. Por exemplo, você poderia Todos estar os me dias. hipnotizando agora. Agora não, porque a gente não quer, seria antiético, mas a TV usa muito, né, a hipnose, a Universal, as TVs, as propagandas, porque a hipnose não é um estado onde você dorme, a hipnose quer gerar sentimento. Quando você
imaginando, olha só, você pensa que você está na cozinha da sua casa e aí você sentou na cadeira, tenta descrever mais coisas. Você sentou na cadeira e aí você começou a fazer um suco, você cortou o limão, botou o limão na boca e espremeu o limão completamente. Sim. Se você salivou, você entrou em um processo de hipnose, mesmo não dormindo. É isso que a TV faz. Ela quer vender uma informação ou um produto. Então ela gera sons, imagens, sentimentos para você sentir aquilo. Isso se chama hipnose. Hipnose não é só dormir. É lógico que dormindo ela é muito mais fácil, no transe hipnótico. Mas a gente precisa a cada 50 minutos entrar em um processo de hipnose. Não é possível se manter concentrado em tudo. Você tem que se voltar para você. Isso faz parte do processo de relaxamento, de reciclagem cerebral. Então, todo mundo entra em hipnose todo dia. Sim. Como você falou do limão, o limão é um exemplo bem clássico, assim, né? Porque às vezes só da gente pensar no limão, a gente saliva. Então é o exemplo da sugestão. O quanto a sugestão tem efeitos físicos, né? Provoca esses efeitos físicos, reações do nosso corpo mesmo. Então, é muito interessante, doutor Leonardo. Uma outra coisa que me perguntaram é se a pessoa pode sair do transe hipnótico por conta própria. Se ela quiser sair, ela consegue sair do transe. Depende, aí depende. Se você estiver num estado de relaxamento profundo e falar, olha só, agora você não vai mexer as suas pernas, acorda. Ela não vai mexer a perna. Ela não vai mexer a perna. Ela não consegue sair dali, porque ela entrou em um transe hipnótico. Ela vai ter que esperar alguns minutos, caso ela não queira, 10, 20 minutos, para aí ela começar a mexer a perna. Entendeu? Então, não necessariamente ela consegue sair. Por isso que tem que ser feito de modo ético. Ela sabe de tudo que está acontecendo, mas ela não consegue levantar. Isso que fazem nos shows, né, de circo, ou as pessoas que apresentam na TV. Ela fala, ó, sua perna está congelada, você não consegue mais levantar. Tenta levantar. E você não consegue realmente porque você gerou a sugestão. Ah, mas eu vou ficar paraplégico. Não, daqui a 10, 20 minutinhos, mesmo se ele não te reprogramar, quem fez a hipnose, a sua perna volta, não precisa ter medo de nada, de jeito nenhum. Tudo vai voltar ao normal. Então é algo que não dura muito o efeito. Quer dizer, a pessoa não consegue na hora, mas logo vai se dissipar esse efeito. Vai se dissipar. Vai se dissipar obrigatoriamente dentro de 15 a 20 minutos. Sim. Você, se a pessoa sumiu, você vai sair do transe hipnótico, obrigatoriamente. Certo, certo. Doutor Leonardo, também me perguntaram se a hipnose é boa para insônia. Imagino que sim. Bacana, é muito bacana, né? É muito bacana. Se você conseguir... A questão é que como você não consegue gerar essa informação de hipnose durante muitas semanas, é interessante você programar. Quando você olhar para tal lugar, fizer isso, 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 é interessante botar algumas questões para você fazer como se fosse uma tarefinha de casa, porque o seu inconsciente vai lembrar que isso está programado, mesmo depois de algumas semanas. Então, é um indutor melhor, é uma programação interessante, entendeu? Mas se você conseguir se auto-hipnotizar ou gerar um estado de relaxamento, para falar na sugestão, agora eu vou dormir, pum, isso é perfeito. Mas para isso, um exercício que eu falaria é, comece a meditar, comece a se entender um pouco, porque é um modo de boa indução. Entendi. Doutor Leonardo, e deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta dos pacientes. Uma coisa que é uma curiosidade minha, eu te perguntar o que você acha das lembranças. Eu sei que a hipnose ela pode levar até lembranças da época da gestação e tudo isso. E as lembranças de vidas passadas? Você acha que é possível isso? Você está querendo me complicar, né? Olha só. Existem pessoas que fazem, médico fala isso, é muito complicado. Sim. Como eu acredito que a gente simplesmente muda de corpo, isso faz muito sentido, sim, entendeu? Existem alguns relatos de pessoas que já foram, aí começam a falar outras línguas na hipnose de períodos passados, isso realmente tem relatos, mas é que como é algo que a gente entra em outro plano, fica difícil falar se é um estado de consciência ou não. Então, é difícil, é um assunto muito delicado em relação a isso, entendeu? Sim. Eu, pela minha religião, pelas minhas questões,
eu acredito que a gente simplesmente muda de corpo, mas tem algumas religiões que não, então isso embarrera, é difícil a gente falar de um assunto que envolva determinada crença ou não, né? Eu acho que é melhor a gente ser mais direto nesse sentido, então eu prefiro brecar até a barriga da mãe. Você já teve algum caso que foi além, que trouxe lembrança supostamente ou não? Não, comigo não. Comigo não. Foi Provavelmente sempre, tem que ter uma sessão mais longa até, né, para entrar no... eu acho que seria, caso consiga, teria que ser algo muito mais profundo, né? Exigiria uma intensidade muito maior para isso. Não tenho nenhuma experiência. E até a gestação você já conseguiu Daí dá passo. regredir? É É mesmo. simples, não é difícil regredir até onde você quiser, desde que você esteja em um transe hipnótico pleno. Você pode voltar, volta para 3 anos de idade agora, começa a escrever, a pessoa escreve todo torto, entendeu? Então é simples, é simplesmente a sugestão que você gera. Você pode fazer o que quiser, você pode ir para qualquer momento. Se a mãe, durante a gestação, separou ou alguém faleceu, isso gerou um trauma muito importante, a criança nasceu com dermatite. Dermatite é a doença de tristeza. Então, um modo interessante seria essa estratégia. Volta a criança. A criança é mais difícil, né, de entrar em hipnose, então ela precisa dar umas bobeirinhas, aí ela entra. O adulto é mais fácil, porque o adulto para prestar atenção no que você está falando. Então, volta e reprograma. Eu gosto muito dessa estratégia para reprogramação. Por isso que eu uso pouco para dor, a não ser em processos agudos. Por isso que eu falei da utilização na gestação, por exemplo. Sim, perfeito. Doutor Leonardo, você citou várias vezes aqui a terapia neural. O que é exatamente a terapia neural que você usa? A gente tem vários pontos na superfície do corpo que tem representações dos órgãos. Então, por exemplo, um coração machucado vai ter vários pontos no corpo que vão estar mais dolorosos. Você aperta o ponto e esses pontos estão mais dolorosos. E teve um profissional que mapeou isso, ele determinou que determinadas áreas são mais propensas quando você bloqueia, quando você faz uma infiltração de um anestésico na pele, isso atinge o órgão, já que você não tem como abrir um tórax e anestesiar esse coraçãozinho magoado, você anestesia a periferia do corpo. Funciona como uma acupuntura, que consegue atingir os órgãos através dos meridianos. É porque a terapia neural utiliza um anestésico ultra diluído, entendeu? Ou seja, não tem a função de anestesiar, tem a função de repolarizar a membrana. É como se a gente tivesse que ter poros para sair os fluidos. Por algum trauma, por alguma questão, esse poro se fecha e não permite a regeneração. Essa procaína, esse anestésico, permite abrir esse poro. Eu gosto muito porque é uma técnica rápida, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, é outra coisa totalmente alternativa, mas é algo que eu uso muito por gostar da rapidez. Você tira vários bloqueios e o corpo regenera por si só, entendeu? Ela dura muito tempo. É muito comum na artrite reumatoide, no pânico, no estresse muito grande, a gente anestesia num dente. Os 4 dentes da frente, por exemplo, tem representações do rim. Os pacientes com cânceres de rim são muito comuns em terem problemas nesses dentes. Então, um modo de melhorar a imunidade é um bloqueio, ou o trabalho, ou a retirada desse dente, porque a gente tem vários pontos no corpo que são conexões diretas com os órgãos, entendeu? Então, seria um modo de atalho para isso. Eu nunca tinha ouvido falar e você citou várias vezes, fiquei curiosa. Então, a terapia neural não é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, mas a hipnose é reconhecida no Brasil. Então, isso já é um grande avanço, ainda bem. Isso é um grande avanço. Grande avanço. E, doutor Leonardo, no Brasil, como que as pessoas acham um bom hipnoterapeuta? Existe alguma associação de hipnose, alguma organização oficial? Ou... Eu sempre oriento aos pacientes para procurarem profissionais indicados, né? Porque simplesmente a associação não vai falar da qualidade do profissional. Então, normalmente a gente indica. Então, pergunte muito aos psicólogos e aos terapeutas, né? Porque muitas vezes eles não fazem, mas eles conhecem alguém que faça. Ou o psiquiatra não faz, mas conhece alguém que faça. Depende muito da linha do profissional. Mas eu não orientaria a procurar em um site, e sim procurar uma indicação de alguém que você confie. Eu acho que é um modo mais
mais preciso nesse sentido. Porque, um exemplo, às vezes você vai num cardiologista, ele passa uma medicação ruim para você e você troca de cardiologista. Mas Uhum. às vezes você vai num acupunturista ou num homeopata e ele não é feliz na abordagem dele, a acupuntura não presta, a homeopatia não presta, Sim, não funciona. generaliza. As pessoas são complicadas em relação aos julgamentos. Então, já que você vai para alguma coisa que teoricamente é mística, vá num bom, vá em alguém que tem experiência nisso, porque provavelmente vai ser bem sucedido. Tá certo, tá certo. Oi, doutor Boima, acabei de ver. Doutor Carlos Boima entrou, outro médico do protocolo. Doutor Leonardo, a gente tem uns minutinhos só, eu não quero que o Instagram te corte quando você estiver falando. O que, que você diria assim para alguém que pense que talvez a hipnose possa ser uma ferramenta que ajude, mas que tenha medo, que tenha receio? Sim, o que, que você aconselharia essas pessoas a fazerem? Eu não acho que deva ter nenhum medo, assim, nenhum medo, porque desde que seja bem conduzida, vai gerar um efeito muito bom. Você vai sair da sessão de hipnose completamente relaxado, porque sempre na volta do transe hipnótico, a gente pede para voltar feliz, tranquilo, confiante. Então, naquele dia, naquela noite, você vai ter um sono maravilhoso, que isso vai durar alguns dias dependendo do planejamento, ou seja, se você entrou em transe hipnótico, se você quer entrar, não tenha medo, porque vai se sentir muito bem. É muito gostoso entrar em hipnose. Todo mundo gosta. Porque você não quer entrar em hipnose para falar, agora você vai sofrer. Não, ninguém vai falar isso. Entendeu? Ele vai sempre falar coisas boas ou coisas de direcionamento. Então, não precisa ter medo, não é um coma, é um estado de plena consciência, não tem risco de não voltar. Isso não existe, isso não existe. Perfeito. Você faz consulta à distância para hipnose? É possível fazer ou não? É possível fazer, eu só não faço. Eu não gosto muito das consultas à distância, a gente atende só alguns pacientes. Eu acho que nada como olhar, nada como encostar, sentir, é diferente, né? Eu prefiro isso, é um modo que eu gosto mais. Tá Na certo. pandemia a gente até consultou alguns à distância, tem pacientes que moram fora do país, então esses a gente tem que continuar, mas em Sim. geral eu gosto do modo tradicional. Tá certo, doutor. Então, eu moro fora do país, depois vou falar com você sobre esse assunto. Pois, doutor Leonardo, muito obrigada por ter vindo. Nossa, fantástico, respondeu muitas perguntas. E eu espero, assim, que as pessoas tenham servido para desmistificar um pouquinho, né? Algo tão simples, mas que ainda é tão pouco conhecido. E obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente também, que assistiu. A live vai ficar aqui, tá, gente? Nesse perfil, no IGTV. E super obrigada, doutor Leonardo, por ter dado um pouquinho do seu tempo para a gente. Que isso, foi um prazer. Sempre que precisar, a gente tá por aqui. Eu não gosto muito de internet, mas a gente se vira. Pois é, eu também estou assim, exausta de internet, mas fazer o quê, né? É o que temos para hoje, doutor É o que Leonardo. temos. Pois obrigada, gente. Bom fim de domingo para todo mundo, tá bom? Fica na paz aí Tchauzinho. todo mundo. Até a próxima.